Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar aqui o webinar aqui, que nós vamos falar sobre o Sharplex. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos aí por disponibilizar um pedacinho do tempo de vocês para entender um pouquinho mais da solução e a gente conversar um pouco sobre as possibilidades de uso, tá? Antes da gente falar propriamente da solução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Horus, tá? Então, mostrar quem somos, né? Então, aqui tem alguns números em relação a Horus, tá? A gente tem aí mais de 28 anos já de mercado, tá? Sempre focado nessa parte de gestão de dados, comunicação, interoperabilidade, né? Então, engenharia e comunicação de dados, né? Então, é importante conhecer esse volume que a gente tem, porque a gente já tem aí alguma história, né? Rodando aí em cima desse tipo de gestão, né? E agora, né? Recentemente, a gente adicionou, né, ao nosso portfólio o Sharplex, que é um produto da Quest, e que para a gente é um produto aí bem promissor e bem interessante, que a gente vai comunicar daqui a pouco, né? Então, são mais de 500 clientes aí espalhados aí pelo Brasil e pelo globo, né? A gente tem aí alguns clientes também de fora que nós hoje podemos atender, né? Então, vou dizer que a Horus aí já tem os seus braços fora do Brasil. São mais de 1.800 projetos também trabalhando, não só nessa questão de replicação, mas também envolvendo outras arquiteturas, né, e uso, né, de comunicação de informação. E também, né, acompanhamento de ambiente, né, gestão e a camada de suporte, né? A gente hoje aí está falando de mais de 600 ambientes acompanhados 24/7 aí pelo time da Horus, tá? Além disso, né, para vocês conhecerem um pouquinho, né, da nossa a infraestrutura, né, em termos de suporte, né, então aqui fala um pouquinho sobre o portfólio. Além dessa parte de licenciamento que nós fazemos, né, a gente conduz projetos, e aqui eu vou dizer que os projetos são dos mais diversificados possíveis, tá? Desde projetos simples, às vezes de troca de versão de produto, às vezes até substituição de produto de gestores de bancos, por exemplo, né? Até a camada de jornada de dados, saindo de um mundo transacional, indo para um mundo analítico, tá? Não só de projetos pontuais, né, a gente entrega o nosso portfólio, a gente também faz a parte de suporte e sustentação completa, mas orientado para essa camada de dados, né, então, gestão de dados transacionais, gestão de dados analíticos, acompanhamento desses ambientes, né, rotinas preventivas, melhoria contínua, né, gestão até de investimento, né, em termos de custos, principalmente quando a gente fala de cloud. Tudo isso também faz parte do nosso portfólio, né? Então, percebam que a gente tem aí uma grande gama, né, para poder atender, mas em pilares bem específicos, né, olhando para a parte de gestão de dados, né, e comunicação de informação, né? Então, esse é o wrap-up global do que a Horus trabalha, né? Então, quem somos, né? Então, já temos bastante tempo e bastante expertise, né, nessa jornada e nessa tempo que a gente vem operando aqui dentro do mercado. E agora a gente está trazendo aí novidades aí, né, com a questão do Sharplex, tá? Indo agora para o produto, né, falando um pouquinho de Sharplex, né, arquitetura de uso, né? Eu vou iniciar aqui com o Big Picture, né? Então, uma visão um pouco mais high level, depois a gente desce para alguns componentes mais específicos e falar um pouquinho dessa arquitetura, né? Então, a gente vai evoluindo dentro desses conceitos. Primeiro ponto, né, o Sharplex ele é uma solução, né, de alta performance para a gente poder replicar informação, tá? Hoje, as arquiteturas de uso, olhando para a origem e destino, né, vão ser saindo de um mundo Oracle, saindo de um mundo Postgres, né, e integrando isso no meu destino, não somente, né, para o mundo Oracle, para o mundo Postgres, ou seja, não fazendo somente uma replicação homogênea, mas também permitindo que a gente tenha aqui uma questão de replicações heterogêneas dentro desse ambiente, né? Então, eu posso, por exemplo, sair de um mundo Oracle e ir para um mundo, né, que não seja Oracle, um SQL Server, um MySQL, um Postgres, né? Então, fazendo esse intercâmbio, né? Isso abre um leque de possibilidades muito grande, né? Então, inicialmente, quando a Horus, né, iniciou a jornada aqui com a Quest, a gente estava muito focado na questão de DR, né, e a alta disponibilidade dos ambientes, mas eu vou dizer que o produto nos permitiu abrir um leque muito maior de possibilidades, tá? Não só ter a garantia de que meu ambiente principal possa ter um suporte no caso de uma intercorrência, né? Ou seja, aqui um exemplo de replicação total do ambiente, extraindo todas as informações da origem e levando todas as informações para o meu destino,
como também, né, eu também poder fazer a intercâmbio, né, e começar a trabalhar com maior flexibilidade, né? Então, eu tenho um Oracle licenciado na origem, mas quero trabalhar, por exemplo, com uma gestão analítica num Postgres no meu destino, né? Então, essa é uma arquitetura possível, né? Eu tenho um Oracle na origem, por exemplo, que tem 10 terabytes de informação, mas eu só estou interessado em poucos gigabytes, 500, 600 gigabytes, sendo replicado para um segundo ambiente, que é o que eu tenho de informação que interessa hoje, por exemplo, para eu poder fazer análise, enfim, as outras transações. Então, isso traz para a gente, que nem eu comentei, né, reforço, um leque de possibilidades muito grande, né? Então, essa questão de eu poder ter essa interoperabilidade, não somente entre os produtos Oracle de origem e Oracle de destino, faz com que essa gama de possibilidade aí, ela se eleve bastante, tá? Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre possíveis cenários, tem alguns cases que a gente quer compartilhar ali com vocês, são cases oficiais, né, do provedor da solução, que vão reforçar, né, essa questão de uso, e no finalzinho ali alguns itens para que a gente possa pensar e refletir sobre a utilização, né, dessas soluções dentro, né, dos cenários de vocês, tá? Falando um pouquinho de arquitetura de uso, né? Então, hoje a extração do dado, né, e a entrega dessa informação em termos de replicação, ela vai depender dessa arquitetura que vocês estão enxergando aqui. O que é interessante dessa arquitetura, e aqui eu vou até abrir um pouquinho para a gente contar um pouco da história, né, como que a Horus iniciou essa questão de parceria com a Quest, tá? Quando a gente buscou a parceria, a gente tinha algumas preocupações, né? Então, a gente não queria utilizar o produto, mas a gente queria prover o produto para os nossos clientes. Lembre-se, a gente já tem mais de 28 anos de mercado. Então, quando a gente vai fazer essa oferta, né, para os nossos clientes, a gente gostaria de levar um produto que ele fosse de fato consistente e um produto de fato que fosse interessante, né? Então, só para que vocês saibam, a gente provou mais de 10 produtos em termos de replicação. A gente tinha um checklist que a gente precisava atender com esses produtos, né? Então, quando a gente elegeu a Quest como produto que ia assumir essa função de gap que a gente tinha para os nossos clientes, a gente fez uma POC, a gente provou o produto, a gente viu ele funcionando, né? Então, isso também é um elemento interessante para nós aqui, porque não simplesmente foi estabelecida uma relação comercial. Voltando para a parte de arquitetura da solução, e encaixando com a minha fala agora há pouco, uma das preocupações que a gente tinha era de que a estrutura de extração da informação ela não fosse baseada somente, né, no que a gente chama de CDC, né, o Change Data Capture. Então, a gente tinha uma preocupação em que a gente não utilizasse somente esse mecanismo de CDC, porque a gente percebeu que alguns clientes nossos que já utilizam esse mecanismo, né, de extração de dados, quando ele é uma porção pequena, né, uma estrutura pequena de utilização, ele funciona bem. Mas quando eu estou falando em larga escala, a gente percebeu que isso gera um overhead da minha origem, né? Então, uma preocupação era não gerar nenhum tipo de impacto para o meu cliente de origem, não gerar nenhum tipo de impacto na informação, no formato que ela está sendo, né, extraída, né? Então, para isso, a gente tinha que ter uma solução que ela fosse beber direto da fonte de dados, né, do meu gerenciador. Então, quando a gente, por exemplo, fala de uma arquitetura onde eu estou extraindo dados de um Oracle, tá? Essa estrutura de retirar a informação do meu Oracle, tá? E levar essa informação, por exemplo, para outros destinos, né? Eu vou acionar, por exemplo, a minha área de Redu, né? Então, essa minha área de Redu que eu estou extraindo a informação, ela é direto onde a informação acontece, né? Ou direto onde a minha transação acontece dentro do Oracle. Da mesma maneira, se eu fosse um Postgres da vida, eu vou ter os meus WAL files, ao que vão ser equivalente aqui aos meus arquivos do Oracle, né? E vou ter as minhas áreas de transação também, que são equivalentes aqui à área de Redu do Oracle. Então, esse já é um grande diferencial de solução, né? Então, eu extraio a informação exatamente de onde ela acontece. Então, eu não gero nenhum tipo de overhead, não gero nenhum tipo de carga adicional, né, dentro do meu ambiente de origem. Como que a solução vai funcionar de maneira geral, né? E aonde que entra o Sharplex dentro desse intercâmbio de informação? Para que ele possa funcionar e fazer essa extração, é colocado um agente dentro da minha origem, que é responsável por essa captura de informação que eu comentei há pouco, e também eu vou ter, né, um agente no meu destino, né, que é responsável pelo delivery dessa informação e fazer a entrega dela conforme eu tenho configurado, né, a minha arquitetura, né? Então, isso também é um ponto importante, né, desse agente,
que ele vai utilizar as próprias bibliotecas aqui, num exemplo de Oracle, né, ou de Postgres, para poder fazer essa extração. Por isso que eu preciso dessa proximidade com o produto, né? Então, por exemplo, eventualmente, se eu tenho uma arquitetura em que eu não coloque o agente dentro do próprio gerenciador para extrair essas informações, eu coloque ela dentro de um servidor separado, por exemplo, eu preciso das bibliotecas do Oracle nesse servidor separado, porque elas são fonte de informação. É através dela que eu vou fazer toda a extração de informação do meu Oracle e através dela que eu vou fazer essa carga. Uma vez que a transação aconteça na minha origem, né, ela vai para a minha área de redo, né, então é ali que eu vou fazer as movimentações de tudo aquilo que está sendo alterado propriamente dito do meu banco, e eu vou levar essas informações para uma Capture Queue. Essa arquitetura aqui ela é muito importante, tá? Então, tudo aquilo que é manipulado e alterado dentro do meu banco de origem vai para uma fila, né, inicial aqui, que é denominada Capture Queue, dentro, né, do meu produto. Junto com essa Capture Queue, a gente tem uma Export Queue, tá? Qual que é a função da Capture Queue e da Export Queue e por que elas não podem ser a mesma, né? A Capture Queue tem como responsabilidade armazenar tudo que aconteceu dentro do banco. Então, tudo aquilo que vai acontecendo de alteração, a Capture Queue recebe para ela. A Export Queue tem uma função separada. A função dela é fazer a entrega para o meu destino. Então, essa diferenciação faz com que eu tenha uma robustez muito importante. Por exemplo, se eu interrompo a comunicação entre a minha export queue, que é da minha origem, para a minha post queue, que está lá no meu destino, eu não perco dados de comunicação, porque a minha capture queue continuará extraindo informações do meu banco de dados de origem. Significa dizer que, por exemplo, fiquei com a minha comunicação interrompida por 30 minutos, por exemplo, tão rápido quanto essa comunicação seja reestabelecida, o Sharplex vai voltar a replicar e vai desfazer essa fila, né? Então, todo aquele buffer, todo aquele cache que ele encheu quando ele ficou indisponível em termos de comunicação, ele vai ser desfeito, né? E aqui vai ser feito o flush dessa informação para minha post queue. Então, isso faz com, por exemplo, se você tem uma camada de comunicação que ela não seja, né, 100% confiável, eu tenho, por exemplo, momentos ali de interrupção dessa comunicação, o Sharplex ele vai se adaptar a esse cenário por conta dessa arquitetura de Capture Queue e Export Queue, tá? Então, isso é muito importante dentro dessa arquitetura. Do outro lado, onde eu vou ter a minha Post Queue, aqui é onde eu faço a parte de delivery dessa informação. Então, tudo que chegar para o meu Post Queue vai ser entregue, né, para o meu banco de destino. Como essa informação que chega para o meu Post Queue, ela chega no formato natural de informação, né? Eu consigo fazer o delivery dela em qualquer que seja o gerenciador, né? Então, no exemplo que a gente citou ali, que vocês viram no quadro anterior, aliás, vocês viram que eu posso extrair, por exemplo, uma informação de 1 hora e fazer o delivery dessa informação no SQL Server. Porque o meu SQL Server vai enxergar esse agente de PostgreSQL como se fosse um cliente qualquer, tá? Então, eu não vou manipular os data files, né, do meu SQL Server. Eu não vou manipular as table space do meu Postgres, nem do meu Oracle. Eu vou fazer uma inserção como se eu fosse um cliente do outro lado fazendo essa entrega de informação. Então, essa arquitetura também agora, né, abre aquele leque de possibilidades que eu comentei há pouco, onde eu posso fazer essa entrega, né, em todos os gerenciadores que são suportados, tá? Um parênteses só aqui que no slide anterior eu coloquei 4 gerenciadores, né, como exemplos de entrega, mas não é limitado a, né, a solução aceita outros gerenciadores que não somente aqueles, mas para que a gente possa fazer aqui o nosso entendimento e dentro da arquitetura que a gente está se propondo, a gente limitou ali a visualização. Mas existem gerenciadores adicionais ali, por exemplo, como o Elasticsearch, que pode também receber informação, né, como área de delivery, tá? Então, essa arquitetura ela vai me proporcionar algumas flexibilidades que são muito importantes, né? Então, se eu tenho problemas de comunicação, a arquitetura ela é flexível o suficiente para poder receber o dado e fazer entrega no destino. Se eu quero ter interoperabilidade, replicação aqui, que seja, né, heterogênea, eu consigo por conta dessa arquitetura. Então, ela é muito flexível e permite que eu possa aqui criar vários cenários de uso, que nem a gente comentou, e eu não impacto a minha origem, né, fazendo a extração através de arquiteturas de CDC, por exemplo, que eu comentei, porque ela é uma arquitetura que, dependendo do volume, ela pode ser, né, agressiva, né, gerar overhead para a minha origem, tá?
Então, dentro dessa estrutura aqui, também é importante se dizer que, quando eu faço, por exemplo, uma transação dentro da minha área de Redu, antes de eu fazer o commit, o meu dado ele já é transportado para Capture Queue, depois para Export e para Post Queue. Porém, eu não vou aplicar esse dado no destino enquanto não houver o commit da minha origem, tá? Mas por que eu já levo o dado para o destino e não deixo ele estocado na minha origem, né? Aguardando o commit para poder poupar, né, essa linha de replicação. Se vocês, por exemplo, tiverem uma arquitetura, né, ou uma transação, melhor dizendo, né, que eu faço uma movimentação de dados que seja muito volumétrica, né, então fiz um delete, fiz um update e eu movimentei 5 GB de dados na minha origem, por exemplo, esses 5 GB de dados, se eu aguardar o commit para poder fazer a movimentação, eu vou despejar, né, dentro da Capture Queue, Export Queue e rede automaticamente um volume muito grande de informação. Então, isso pode fazer com que eu tenha latência dentro dessa minha replicação. Agora, se conforme a minha atualização vai acontecendo, eu atualizei 50, 1.000, 10.000 linhas, eu já vou replicando esses dados, eu distribuo isso também de maneira temporal, isso gera um menor impacto em toda a minha camada de arquitetura, né? Fábio, mas finalizou meu update, a minha transação, e eu simplesmente optei por fazer um rollback, né? Não quero efetivar ela. O dado simplesmente ele é desprezado no meu destino, tá? Então, o dado não vai ser disponibilizado. Então, antes mesmo de eu fazer o commit, esse dado ele não é visível no destino, porque ele também não é visível na origem, né? Então, isso é um ponto importante. O dado ele não está visível na minha origem, porque ele está debaixo de uma transação, e ele só vai estar disponível a partir do momento que eu fizer o commit dele. Isso é verdade também para o meu destino. Então, enquanto eu estou em transação, esse dado também não é visível, né, para o meu destino. Eu aguardo o commit final para poder fazer a aplicação, né, dessa informação dentro do meu destino. Então, isso é uma característica muito importante. Isso reforça a questão de resiliência, né, que eu comentei aqui algumas vezes, tá? Além disso, também é importante observar que a arquitetura de replicação, ela é uma arquitetura assíncrona, né? Então, eu dependo que a movimentação aconteça na origem para que ela possa acontecer no meu destino, tá? Eu não vou segurar uma transação, por exemplo, na minha origem, né? Esperando o dado fazer todo o percurso para chegar no meu destino. Isso, obviamente, poderia trazer um efeito colateral não interessante, né? Para os clientes que estão operando dentro da minha estrutura de origem. Então, eu vou ter essa informação sendo comitada na minha origem e, a partir, né, desse commit, que eu vou levar a informação, ela vai ser disponibilizada, né, no meu destino, né? Então, isso vai fazer com que eu tenha essa replicação almost real time, né? Então, eu vou ter um tempo que essa informação vai trafegar para poder chegar no meu destino. Então, comitei a minha informação a 10 e 1 e 1 segundo na minha origem, 10 e 1 e 2 segundos ela vai estar no teu destino, porque eu levei 500 milissegundos para poder fazer percorrer a estrutura, e essa informação está disponibilizada dentro do destino, tá? Então, essa arquitetura de uso, que nem eu comentei, ela gera bastante flexibilidade, bastante resiliência aqui de utilização, tá? Para isso, a gente tem aqui algumas vantagens diferenciais de uso desse tipo de arquitetura, né? Quando a gente olha para o aspecto global, né? Principalmente quando eu falo, por exemplo, de um mundo Oracle Standard. Dentro de um mundo Oracle Standard, se eu utilizo uma arquitetura tradicional de replicação, por exemplo, como um log shipping, né? Eu vou levar simplesmente as minhas archives de um lado para o outro, né, e aplicar ela de origem e destino. Ela é uma arquitetura interessante em relação a DR, né? Eventualmente, se eu perco o ambiente de origem, eu tenho um ambiente de destino que pode ser acionado, né, e começar a responder para o meu negócio de maneira mais rápida. Não dependo de um restore total do meu ambiente, tá? Porém, dentro dessa arquitetura, eu não estou utilizando o meu ambiente de destino para qualquer outra finalidade que se não DR. Então, significa dizer que essa licença que eu comprei para o meu Oracle de destino, ela está limitada à utilização do DR. Se eu substituo esse log shipping, por exemplo, por um Sharplex aqui como arquitetura de comunicação, eu vou poder passar a utilizar esse segundo nó, esse segundo ambiente, para, por exemplo, executar relatórios,
tirar um backup desse meu segundo ambiente, né? Fazer toda a parte analítica, por exemplo, dentro desse segundo ambiente, sem isso impactar, por exemplo, a minha origem. Então, eu otimizo o meu investimento. Eu já tenho 2 licenças, eu já tenho replicação através de Logship, né? Então, eu acabo otimizando o meu investimento aqui, pensando, obviamente, no cenário Oracle origem, Oracle destino, né? Então, isso também é uma arquitetura importante para se levar em consideração. Tenho bastante versatilidade, né? Então, essa questão de eu não ser simplesmente homogêneo entre origem e destino me faz abrir aquele leque que eu comentei há pouco, né, de utilização, e eu posso ter, por exemplo, cascateamento de informação. Então, eu levo informação para um Oracle e desse Oracle eu levo para um Postgres, né? Fábio, eu não quero que o pessoal que faça machine learning, que movimenta muita informação, acesse o nó de DR. Eu quero que eles acessem um Postgres depois. Essa arquitetura me permite fazer esse uso, por exemplo. Então, eu tenho bastante versatilidade aqui em relação a essa utilização, né? Ganho com desempenho, então, tão rápido quanto a informação é transacionada no destino, ela desculpe, na origem, ela é entregue para o meu destino, né? Então, o fluxo de informação aqui, ele é contínuo, né? Eu não dependo de uma extração, por exemplo, como um ETL, né? Onde eu preciso de um agente que vai executar de maneira cronológica, então, a cada 5 minutos, 10 minutos, uma vez por dia, né? Esse fluxo está acontecendo de maneira streamada, né? Então, a minha transação está acontecendo na origem, ela está monitorando, né, a minha área de Redu, eu estou extraindo dados e fazendo todo o fluxo chegar no meu destino. Então, isso me traz desempenho, me traz, né, escalabilidade. Se meu negócio, por exemplo, precisar de um ambiente de DR que esteja muito próximo do ambiente principal, Sharplex aqui é essa resposta. Se eu precisar de um ambiente secundário para fazer analytics, onde os dados têm que ser muito próximos do meu ambiente real, Sharplex aqui é a minha resposta. Tá? Vou ter flexibilidade também para poder concentrar e distribuir dados, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um Oracle central, quero distribuir isso para Postgres nas pontas, ou tenho um Postgres central, quero distribuir isso, né, para MySQL nas pontas, eu consigo fazer essa interoperabilidade através da solução. Ou concentração de dados, é um dos cases que a gente vai mostrar daqui a pouco aí como cases oficiais, né, da solução, onde eu posso concentrar dados, né, em um único local e ter a vantagem, por exemplo, de ter uma operação distribuída e mesmo assim ter uma visualização concentrada desses meus dados, né? Então, se a gente for, por exemplo, ter um caso de uso real onde isso pudesse acontecer, pense que, por exemplo, uma praça de pedágio distribui várias praças pelo Brasil e eu posso concentrar esse uso, né? Ou seja, enxergar como cada uma dessas praças estão operando, né, em um único local, ou seja, replicação continuada, né, dessas informações, tá? Além disso, né, casos de uso mais esporádicos. Fábio, eu quero movimentar, né? Então eu quero sair de uma arquitetura X e quero para uma arquitetura Y. Quero sair do on-premise e quero ir para o cloud, né? Mas quero fazer isso de maneira mais rápida, né? Quando eu faço essa movimentação, o Sharplex também pode ser utilizado aqui de maneira pontual para atender, né, esse tipo de cenário. Então, se eu replicar o meu ambiente on-premise para a nuvem, eu vou conseguir, por exemplo, ter essa replicação acontecendo e fazer o chaveamento simplesmente da minha infraestrutura de um local para o outro, sem necessariamente esperar um backup da minha origem e levar essa informação para o meu destino, por exemplo, tá? Ou eu quero trocar a versão do meu produto, mas eu não tenho uma janela de disponibilidade tão grande, né, para ficar 12 horas, 6 horas parado, aguardando um upgrade, por exemplo, do meu produto. Quando eu falo desse tipo de utilização, eu posso replicar, por exemplo, de um banco 12 para um banco 19 e chavear minha aplicação do 12 para o 19 e simplesmente substituir a versão do meu Oracle, por exemplo, por uma versão mais nova, numa fração de tempo que levaria, por exemplo, fazer o backup, levar ele para uma base mais nova e lá fazer um upgrade in place, ou utilizar um data pump para poder extrair a informação da minha origem, levar os dados para o destino e carregar ele lá dentro, né? Então, eu tenho muita agilidade aqui. Esse é um cenário, um caso de uso que é possível, né? E por último, aqui, se a gente for comparar soluções que tenham essa robustez, né, e tenham essa característica de uso, a gente vai ter um baixo investimento comparado, né, com soluções nativas aqui dentro da própria Oracle, né? Então, se eu for comparar, por exemplo, o investimento de Sharplex com o investimento de Golden Gate, a gente consegue aí uma fração do preço comparando, né, os dois produtos. Então, isso também é interessante. E esse também foi, voltando aqui um pouco da história que eu contei, foi um dos pontos que eram gatilhos para nós, né, quando a gente falava de utilização de solução de replicação. Então, se eu for, por exemplo, pegar um ambiente standard
e colocar um Golden Gate para replicar esses ambientes standard, o custo de Golden Gate às vezes vai ficar muito mais caro que a própria licença do Oracle Standard, por exemplo, né? Então, às vezes é difícil a gente justificar para a área de negócio por que uma solução que replica dados é mais caro que uma solução que armazena dados, né? Então, para nós isso era uma preocupação e o Sharplex aqui ele está totalmente aí, né, aderente para nós, né, nesse mecanismo, porque o investimento dele é compatível com o investimento, né, que a gente faz nas licenças, né, standard, né? E o produto também opera para enterprise, né? Eu estou comentando de standard porque é um caso de uso bem interessante para a gente, né? Então é um produto aqui que atende um nicho que para nós aqui era a busca inicial, tá? Vou citar agora aqui alguns casos, né, de uso da solução, e são casos de uso oficial, né, use case oficial, né, da solução. O primeiro deles é a utilização da própria Dell, né, em relação a upgrade, né, de versão do produto. A ideia aqui desse upgrade, né, era que a gente consiga fazer essa utilização no menor tempo possível, né? Então, inicialmente, o upgrade estava tomando mais de 20 horas para poder ser concluído, né, para a Dell, e, obviamente, 20 horas de disponibilidade de uma solução global era um tempo muito alto de disponibilidade, né? Então, foi feita a adoção do Sharplex para poder fazer aquele caso de uso que eu comentei há pouco, em levar de uma versão inicial menor para uma versão final maior, e a partir dessa versão final, reapontar a aplicação para essa versão, e a partir daí, né, fazer o uso, né, da tua solução em uma versão que ela é mais interessante, né? Então, fazendo isso, eu tive uma redução ali de 20 horas, né, de upgrade para 40 minutos, né? Muito provável pelo tempo de chaveamento das aplicações e não pelo tempo de replicação dos dados, né, do Sharplex. De uma base transacional, que não é uma base pequena, né? Então a gente está falando aí de 9 terabytes de uma base transacional, não estou falando de uma base analítica, estou falando de uma base transacional. Então, ele é um caso de uso interessante dentro de uma base robusta de utilização e não uma base pequena, né? 10, 15, 20 gigas, né? Então, aqui a gente tem um case bem interessante nesse sentido, tá? A gente tem um outro cenário aqui interessante, que é da Expansion Technology, tá? O caso de uso desse cliente foi em relação à substituição de arquitetura, né? Então, eles estavam dentro de uma arquitetura que era HP-UX, e a ideia deles era migrar isso, né, para uma arquitetura x86, utilizando Linux, né? Para poder fazer isso, né, e até para todo mundo ficar aqui dentro da mesma página, né, eu não consigo, por exemplo, rodar um backup de RMAN dentro do meu HP-UX e levar ele, por exemplo, para um Linux e fazer um restore, né? Então, eu tenho incompatibilidade aqui binária, né, entre esses backups. Para eu poder fazer essa movimentação, eu preciso fazer a Datapump, fazer um export desse dado, né, em formato textual e levar essa informação para o meu destino e lá fazer essa carga, né? Então, esse cliente ainda tem uma característica interessante, que houve uma tratativa, né, uma tentativa de uso, né, sem utilizar nenhum tipo de solução, né, indo pelo método tradicional de replicação, que seria basicamente a movimentação aqui dos dados através ali do Datapump. Porém, eles excederam a janela de 24 horas para poder fazer essa movimentação, né, entre extração dos 1.2 terabytes e a carga desse 1.2 terabytes no destino, né? Então, esse cliente, ele não só ele tinha uma janela que vou dizer que era bem robusta e bem interessante de uso, né? Ou seja, 24 horas de uso aqui é uma janela grande, né, para poder fazer de disponibilidade. Então, nem todos os clientes conseguem ter uma janela dessa de ter uma interrupção de negócio tão grande. E para eles tiveram essa janela e mesmo assim eles não conseguiram finalizar dentro dessa janela. E aqui entrou o Sharplex para poder fazer a parte aí, né, de conseguir essa execução dentro de um tempo viável para eles, e daí a partir de uma solução de replicação, né, entre esses dois ambientes, tá? Tem mais dois casos aqui para a gente finalizar. O caso de uso da Cisco, que é a parte de utilização como DR, né? Então, a Cisco monitora vários, né, dos seus equipamentos aqui, uma visão bem de IoT, né? E ela precisava compor relatórios, fazer análise dessas informações e comportamento desses equipamentos,
Só que para isso ela não queria impactar o ambiente transacional, que é o ambiente que recebia, né, essas toneladas de informação. Então ela tinha um ambiente que ela podia usar como DR e um ambiente também, né, que ela podia fazer a parte aí de utilização, eventualmente para poder extrair essas informações e fazer essa interpretação. Então ele é um caso de uso mais tradicional, né, mas em cima, né, vou dizer aqui, de uma companhia aí de grosso calibre, né. Então tenho aqui a utilização em cima de um ambiente pesado, né, fazendo aí essa tradução. E para finalizar aqui, o caso de uso, né, da Farnell, ele é um caso de uso interessante também por alguns motivos, né? Primeiro, eles tinham dificuldade, a Farnell tem a distribuição, né, em vários sites através do globo, né, de localização ali das suas companhias. E eles tinham uma dificuldade em fazer fechamento, né, dessas companhias, né, num tempo que fosse hábil e interessante para o negócio. Aonde que entrou o Sharplex? Concentração de informação. Então, tudo aquilo que acontecia, né, nas plantas distribuídas pelo globo, automaticamente eram replicadas, né, para um local central. E nesse local central, eles começaram a ter ganhos, né, em relação à arquitetura anterior de fazer fechamento unitário e depois concentrar, né, esse dado em um único local para ter uma visão de saúde global, né, da companhia. Esse caso de uso ele é interessante porque ele não só, né, tem uma vantagem estrutural, né, ou seja, ter o dado num único local, né? Então, eu não estou falando só de DR, eu não estou falando de upgrade de versão, não estou falando de troca de plataforma, mas eu tive um ganho também aqui do ponto de vista de negócio, né? Então, é que o próprio investimento feito na solução e no projeto, né, teve um payback, ele atingiu o break-even dele no 12º mês, ou seja, além de eu ter esse projeto, né, se pagando automaticamente no meu 12º mês, a partir desse 12º mês eu entro dentro de uma fatia de saving, ou seja, né, aqueles custos adicionais que eu tinha com uma operação descentralizada começaram a virar saving, né, a partir desse 12º mês. Então, isso passou também a ser um caso, né, bem interessante aqui de utilização e um caso de Sharplex aqui, olhando agora para a parte de distribuição de dados, né? Para a gente refletir um pouco, né? Às vezes, alguns desses casos que eu comentei aqui, eles são casos que vocês já estão, às vezes, vislumbrando e criando mentalmente, né, essa utilização, né, de uso, né, o que é interessante, aonde que ele se encaixa, né, dentro do cenário da realidade ali de vocês. Mas a gente sempre coloca alguns itens, né, para que a gente possa pensar, né? Então, por exemplo, será que eu tenho uma arquitetura robusta que me permita, por exemplo, chavear o meu negócio para um site de DR de maneira rápida e simples, onde eu consiga continuar operando, né, se eu tiver uma intercorrência, por exemplo, né? Então, essa é uma pergunta que a gente consegue responder com o Sharplex, né? Qual que é o risco de um tempo de indisponibilidade, né? Se eu ficar fora 3 horas, 10 horas, né? Se minha base cair, eu tiver que fazer um restore. Esse restore leva 6 horas. Quanto que essas 6 horas representam, né? Em termos de perda financeira, de risco de imagem, né? De risco operacional. Então, é uma outra resposta que eu consigo atender, por exemplo, com Sharplex, né? Fábio, eu preciso fazer integração de dados, né? Então, não necessariamente eu preciso levar 100% das minhas informações para o destino, né? Eu posso levar parte desses dados. Então, eu consigo, por exemplo, dar cenários onde eu posso ter self-services de BI, posso ter uma jornada de reporting sem impactar, por exemplo, o meu ambiente transacional, né? Então, eu tenho um ambiente transacional saudável, mas eu também entrego para o meu negócio uma área, né, uma sandbox, onde eles conseguem fazer esse trabalho analítico, né, dando essa independência para eles, sem gerar esse impacto, né? Então, eu tenho essas integrações, né? Se o tempo de resposta do dado, por exemplo, também é impactante, né? Processos de ETL, às vezes, são diários, né? Roda uma vez por hora, uma vez por dia, a cada 10 minutos, né? Se o tempo que eu preciso enxergar a informação ele tem que ser muito próximo do que a transação aconteceu, eu também tenho o Sharplex como resposta, né? Então, às vezes, o processo de ETL ele me atende do ponto de vista, né, de disponibilidade da informação, mas não me atende, por exemplo, em relação à velocidade da informação. Então, para que eu tenha esse dado sendo respondido, né, numa velocidade que seja satisfatória, Sharplex aqui também é a resposta, né? E se eu tenho qualquer outro mecanismo que eu preciso de versatilidade, eu quero transacionar em Oracle, mas quero fazer analytics, né? Ou seja, dentro de Postgres. Eu não quero investir em uma segunda licença de Oracle, por exemplo, e quero ter essa replicação acontecendo. É uma arquitetura possível, o Postgres dá essa flexibilidade aí, essa versatilidade. Então, são só alguns pontos, alguns casos que a gente tem de cenários de uso, que a gente consegue encaixar a solução e que a gente pode atender elas através aqui da solução, né? Bom, agora eu vou questionar aqui o nosso colega Felipe, né? Se teve algum tipo de questão que a gente pode responder aí para vocês,
que vocês fizeram aí durante a apresentação, tá? Então, Fábio, a princípio não tivemos nenhuma pergunta, então... Bom, pessoal, não tendo nenhuma pergunta, eu sempre posso pensar duas coisas, né? Ou está muito claro em relação ao uso que a gente está fazendo aqui, o que foi entregue, né? Ou, né, se vocês quiserem, em um segundo momento, Fábio, achei legal, quero trazer para dentro de casa, quero refletir um pouco sobre essa utilização, e na sequência a gente começar a desdobrar isso, né, em um contato. Está aqui o nosso contato da Horus, tá? Que a gente Fábio, pode... Opa, desculpa. acabou de chegar uma pergunta do Alexandre. Opa, vamos lá, ali no chat. Alexandre. E eu também ia estimular o pessoal, se vocês quiserem levantar a mão aqui, não escrever e fazer a pergunta também, abrir o áudio, daí vocês nos avisam também. Tá bom, vamos lá. Qual que é a pergunta? Impacta muito em hardware ter os agentes na origem e no destino? Não, o overhead ele é muito pequeno, né? É claro que em termos de custo computacional, qualquer aplicativo vai ter o consumo, tá? Mas o overhead hoje do agente ele é muito pequeno, tá? Porque a ação dele basicamente é fazer a leitura sequencial de um arquivo, que vai ser a minha área de Redu, né? Ou fazer essa leitura, né? Fazendo a mineração através do Oracle, tá? E fazer o armazenamento dele local. Eu não processo essa informação, então eu não gero grande consumo, né? Então, o que a gente vai poder ter como regra geral? Eu vou ter um consumo geral de menos de 1% de utilização desse ambiente, tá? Então, em detrimento do benefício, eu acredito que seja um consumo aí bem aceitável aí para que a gente possa ter esse benefício de replicação, tá? Então, o overhead do agente, ele é muito pequeno. Mas pontos de atenção, né? A minha cache, quanto que eu quero armazenar localmente essas informações para que a minha export queue, né, dentro daquela arquitetura que eu comentei, leve o dado para o meu destino, né? Então, eu tenho que fazer um setup bem interessante para que eu não comece a ter uma capture queue muito grande e, obviamente, acabar consumindo o recurso, né? Aqui falando em termos de espaço em disco, né? Do meu arquivo, do meu servidor de origem, né? Mas tudo isso é tomado cuidado dentro do setup inicial para que a gente possa limitar, né, esses consumos e limitar essa utilização para que, eventualmente, esse agente não impacte aí dentro do teu ambiente, aqui falando de consumo de disco, né, e área de armazenamento, tá? Em relação a CPU e memória, a gente pode levar em consideração o que eu comentei de utilização ali menos de 1% aí do teu ambiente, tá? Tá, temos uma pergunta do Leandro com relação à replicação de dados. Como a Oracle... Peraí, só um minuto aqui, subiu a tela aqui. Como a Oracle vê essa questão da replicação dos dados? Eu vou interpretar a pergunta como uma preocupação da Oracle em relação a ter um produto que não é dela utilizando a extração de dados, tá? Aqui tem alguns pontos importantes, e eu vou dizer que é até uma pergunta que ela é reincidente, né? Primeiro, a Quest ela é parceira da Oracle, tá? Então, aqui não está acontecendo, por exemplo, um uso desavisado do Oracle em relação ao produto, né, da Quest, que é o SharePlex, tá? Esse ponto ele é bem importante. Por que ele é importante? Se você, por exemplo, eu vou usar um paralelo, né? Você tem um web crawler que extrai informações, por exemplo, de uma página web, você vai extrair as informações baseado no layout que aquela página foi construída. Eventualmente, se aquela página muda o layout dela, todo o teu web crawler ele tem que ser reconstruído e tem que ser alterado. Então, esse é um ponto onde você está usando a extração de dados de uma página, mas você não tem nenhum relacionamento com essa página, né? Então, você está fazendo isso de maneira desavisada. Não é o caso aqui, né? A Quest e a Oracle, elas são parceiras de negócio, tá? Então, é verdade, por exemplo, que a gente teve a oportunidade recentemente de estar, né, no evento deles em Las Vegas, no Oracle Cloud World, e a Quest estava lá como parceiro oficial da Oracle, né? Então, eles estavam lá sendo colocados como parceiro que utilizam, né, essa extração de dados para poder fazer essa replicação. Então, esse ponto aqui ele é bem importante. Isso vai fazer com que essa extração de dados, né, ou seja, a própria Oracle recomendando, né, a utilização do produto e tendo a Quest como um parceiro oficial aqui de uso, né, diminua essa preocupação em relação a o produto estar usando nessa extração de dados de maneira desavisada? Não, ele está utilizando essa extração de dados porque eles são parceiros de negócio. E um outro item, né, é o tempo, né? Se a gente fosse olhar para o produto e para a Quest como 2 anos, né, o produto nasceu em 2020, o produto nasceu em 2021, não. A Quest e o SharePlex já tem décadas de uso, já tem décadas, né, de implementação. E ela sempre veio utilizando a mesma arquitetura e a mesma implementação. E vocês viram que tem grandes players, né, de Grosclar Libre, ali, que nem eu comentei ali dentro dos cases, que utilizam a solução para replicação, tá? Então, assim como em qualquer negócio, né, eventualmente a gente pode ter, né, uma desavença,
mas não é algo que traga preocupação, e esse é um item que ele é importante, né, porque é uma preocupação, inclusive, nossa, quando a gente foi buscar um produto que atendesse a esse gap, tá? Então, a minha pergunta foi nessa interpretação, se não for nessa linha, por favor, me corrija, tá? Tá, maravilha. Temos a pergunta do Alexandre. Caso caia no export e import, o armazenamento em buffer e cache impacta muito dependendo da situação da empresa? Vai depender muito de quantidade de transação, tá? Quando a gente faz o licenciamento, tá? A gente pede que rode um script no teu ambiente para que a gente entenda qual que é a natureza da tua operação, tá? Então, se você tem, por exemplo, muita transação acontecendo, ou seja, a tua área de redo ela é escrita com muita frequência, tá? Automaticamente essa tua área de cache aqui da Capture Queue, ela pode ser uma área maior, tá? Agora, se você tem, por exemplo, uma área de redo que escreve 2 GB por dia, 3 GB por dia, 10 GB por dia, não é uma área muito preocupante. Pense que esse fluxo ele vai acontecer de maneira continuada, tá? Agora, clientes que têm áreas de redo maior do que isso, né? Ou, por exemplo, eu tenho um workload de escrita ostensiva dentro do ambiente. É o caso, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, clientes de área de monitoramento, né? Ou seja, eu tenho um workload que ele não é basicamente 80-20, né? 20% de escrita e 80% de leitura. Eu tenho um workload que às vezes ele é 50-50, 50% de escrita, 50% de leitura, ou às vezes 80-20, invertendo, né, a posição de escrita e leitura, né? Então, esses casos geram um pouco mais de preocupação, mas ele faz parte da análise de pré-projeto para que a gente possa fazer esse correto dimensionamento, né? E entender exatamente qual que é a natureza da tua operação, para que a gente tenha um produto calibrado, né, e sendo implementado de maneira saudável, tá? Tá, maravilha. A pergunta do Vinícius. Fábio, você tocou num ponto interessante que estamos passando em nossa empresa, que é a migração de versão em um banco Oracle. Hoje usamos o dado pump e duplicate para a migração das bases. Minha dúvida é, o SharePlex existe downtime para a realização dessa implicação no tocante e na integridade da consistência dos dados? Não, então assim, para você criar a replicação, você não tem disponibilidade, tá? Então você extrai os teus dados, coleta o ponto onde esses dados foram extraídos, tá? E eu levo isso para o meu destino, tá? Então pense assim, eu vou extrair os meus dados, as minhas bases vão estar quase parecidas, né? Até eu levar essa informação para o destino e aplicar ela, obviamente eu vou ter uma disparidade, né? Meu ambiente transacional vai continuar sendo alimentado e transacionado, mas meu ambiente de destino ele está parado numa linha do tempo, né? Quando eu ativar essa replicação, eu vou sincronizar esses dois ambientes, tá? Então, pense que em um determinado ponto eles eram iguais, conforme eu movimentei ele para o meu destino, meu ambiente de origem continuou transacionando, então eu tenho diferença entre a origem aqui e o meu destino, mas quando eu ativo essa replicação, eu volto a sincronizar esses ambientes. É aqui, por exemplo, que eu vou ter uma origem na 12 e um destino, por exemplo, na minha 19, e vou poder fazer esse chaveamento de aplicação, né? No caso, substituir aqui a versão do Oracle de uma 12 para uma 19, simplesmente com o tempo de interrupção de aplicação, que é parar de apontar para o 12 e iniciar o apontamento para o meu banco 19, por exemplo, tá? Maravilha. Pergunta do Leandro. Sobre a replicação das informações de um Oracle para outro, essas replicações têm algum tempo mínimo? É real time? O tempo de replicação ele é tão rápido quanto a infraestrutura navega a informação, tá? Por isso que a gente diz que é almost real time, tá? Então, eu tenho tempo de coletar esse dado, eu tenho tempo de levar esse dado no destino e aplicar essa informação no destino, tá? Normalmente, isso vai acontecer em menos de 1 segundo, tá? Então, eu vou ter essa extração e essa informação sendo entregue do meu destino. Então, normalmente, você vai conseguir ver isso acontecendo de maneira muito rápida. Porém, se eu tenho uma infraestrutura de comunicação, de rede, por exemplo, que ela não é eficiente, que ela pode ter, por exemplo, perda de pacotes, né? Ou que ela não tem uma largura de banda que seja suficiente para trafegar essas informações, aí sim eu vou começar a ter disparidade, tá? Então eu vou ter uma replicação que eventualmente em alguns momentos pode gerar atraso, tá? Mas essa pergunta é bem interessante porque não só do SharePlex, mas eu falando de qualquer outro mecanismo, né? Até indo para, por exemplo, um Active Data Guard, um Golden Gate, um próprio Kafka da vida, utilizando aí, né, a estrutura dele de replicação, né? Todos os tópicos deles, né? Eu preciso monitorar essas aplicações. Então, pense que, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um firewall que bloqueou minha comunicação entre a origem e o destino. Se eu não monitoro, por exemplo, essa replicação, os agentes eles estão saudáveis, só que na origem eu estou fazendo buffer. No destino, eu não tenho nada para aplicar, porque não está chegando nada na minha post-queue, né?
Então, o problema aqui está num agente externo que começou a interromper a comunicação. Então, é muito importante fazer essa parte de monitoramento, né, dessa replicação, para que, eventualmente, aconteça algum tipo de lagging dessa replicação, a gente tenha um tratamento imediato. Tá? A Horus, como ela tem outros produtos, a gente faz monitoramento de outros produtos, não só Oracle, né, mas replicação entre Postgres, né, replicação de SQL Server, replicação de MySQL. O monitoramento aqui ele é fundamental para garantir essa saúde, né, entre esses dois ambientes. Então, ele é um ponto bem importante aqui, tá? E a parte de calibrar, né, esses ambientes, ele é feito ali durante o setup da solução. Pergunta do Carlos. A solução é homologada com a Oracle? Consigo replicar com qualquer ambiente de armazenamento em nuvem? Preciso replicar todo o banco de dados, todo o banco, ou posso replicar somente tabelas específicas? São 3 perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Em relação à homologação, né, do produto com a Oracle, né, obviamente que você não vai entrar na página da Oracle e vai ver lá uma recomendação de uso da SharePlex, mas a Quest é parceiro da Oracle. Tá? Então, existe uma parceria comercial aqui entre os dois produtos e faz parte de todo o ecossistema. Né? Então, a Oracle tem os seus produtos e tem os ecossistemas que dependem, né, dessa solução. Então, pense aqui que existe uma parceria comercial acontecendo, você não vai entrar lá na Oracle e na parte de replicação e falar produtos de replicação e eles vão recomendar, por exemplo, a SharePlex. Então, não é nesse sentido. Tá? E essa parceria comercial faz com que o uso, né, da extração do dado aqui ela seja permitido, tá? Mas não necessariamente é um produto que a Oracle vai oferecer, né, como um produto oficial dela. Tá? Então, esse é um ponto também importante que a gente entenda onde cada um deles entra. Então, é um ecossistema, a Oracle depende, né, desses fornecedores que existem aí paralelos e existe uma relação comercial entre a Oracle e a Quest. A outra pergunta que foi feita em relação à nuvem, né? Então, eu posso sim levar esse dado, por exemplo, de um ambiente on-premise para uma nuvem. Qual que é a diferença aqui? Eu não vou ter, obviamente, o agente instalado na cloud, porque ele pode ser um serviço gerenciado, né? Pode ser um PaaS da vida, né? Então, o meu agente que vai fazer o delivery da informação, ele vai ficar em algum outro local que, obviamente, não dentro da infraestrutura desse meu PaaS. Mas eu consigo, sim, extrair dados locais e levar esse dado, por exemplo, para uma OCI da vida, né? Levar esse dado, por exemplo, para um RDS dentro de uma AWS. Então, essa é uma arquitetura, sim, permitida e ela é contemplada aí dentro da solução. E a última pergunta, qual que era, Felipe? Preciso replicar todo o banco ou posso replicar somente tabelas específicas? Não, você pode replicar esquemas específicos, você pode replicar tabelas específicas e você pode criar padrões de replicação em nomenclatura. Por exemplo, eu quero replicar todas as tabelas e excluir as que têm log no nome. Porque, por exemplo, log vai dizer alguém acessou uma informação, alguém acessou um dado, então ele não é um dado relevante que eu preciso armazenar ele de maneira duplicada, né? Ou seja, é uma tabela que, eventualmente, se eu perder, ou eventualmente, né, se ela não tiver alta disponibilidade, não é um problema para o meu negócio. Então, eu consigo fazer, sim, esse tipo de tratamento, tá? Escolher nichos, né, e blocos de informação onde eu consigo fazer essa replicação, desde sendo, por exemplo, um esquema completo, então eu não preciso replicar todo o meu banco, por exemplo, né? Então, replicar todos os esquemas, eu posso filtrar algum deles. Dentro desses esquemas, eu posso eleger objetos, né? Então, olha, Fábio, eu quero replicar só essas 30 tabelas. Tranquilo, somente essas 30 tabelas são replicadas. Ou, eu quero replicar tudo, com exceção das tabelas que tem log na nomenclatura. Então, eu replico todos os objetos, exceto as que têm log na nomenclatura. Então, eu consigo sim fazer esse setup, né, de replicação para que eu leve só parte dos objetos de um lado para o outro, tá bom? Finalizou? Bom, pessoal, gostaria de agradecer aqui a disponibilidade de vocês, né, mais uma vez aí, né, ceder essa fração de tempo aí para poder entrar em contato conosco. Peço que se vocês tiverem dúvidas ou entenderem que a gente consegue apoiar vocês, né, dentro dessa jornada, né, com a solução, ou quiser conhecer um pouquinho mais, né, do que a Horus faz, como que a gente faz, quem são os nossos clientes, quem são os nossos cases, né, de trabalho, entre em contato conosco, né, para que a gente possa fazer aí esse atendimento de vocês. A gente fica à total disposição aqui de vocês para atender vocês aí quando vocês necessitarem. Ademais aí, grande abraço para todo mundo aí, ótimo dia a todos. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia, viu? Um abraço. Acho que